Continuando nosso programa, hoje, quarta-feira, teve sessão na Câmara de Mossoró. A gente já trouxe a conversa que tivemos hoje com vereadores e você participa com a gente do programa de hoje, que tem aqui o vereador Tony Fernandes. Então, manda aí pra gente. E agora tem novidade sobre a compra de vacinas Sputnik pelo estado do Rio Grande do Norte. Pois é, Carol, novidade sobre essa vacina Sputnik, que é uma vacina russa. Uma decisão do Tribunal de Contas do Estado determina que o governo não compre 300 mil doses de vacinas da Sputnik V. A negociação para a aquisição das vacinas começou em setembro do ano passado. O argumento da maioria dos conselheiros foi que o Estado não dê continuidade ao processo de compra até que seja demonstrada, por meio de estudos técnicos, a subsistência dos motivos que justificaram a aquisição do imunizante, a pertinência da continuidade da contratação. O relator do processo, Poti Júnior, havia descartado a medida cautelar e tinha optado por emitir apenas uma recomendação ao governo. No entanto, o conselheiro Carlos Thompson se posicionou favorável à medida cautelar e, assim, com os votos da maioria, conseguiu a suspensão da aquisição da vacina Sputnik. Se nós formos analisar a situação desse imunizante específico, Sputnik 5, as condicionantes que a Anvisa colocou para a aquisição e manejo dele, essas condicionantes são quase que insuperáveis. E se não forem superáveis, elas geram um risco tremendo, não só na própria eficácia e eficiência do imunizante, que não foi comprovado pela Agência Reguladora do Brasil, mas também do próprio risco de dano ao erário, como bem pontuou aqui Sua Excelência, o eminente relator. A Excelência deixou bem claro que há um risco de dano ao erário, há um risco de rejeição por parte da população em não querer tomar esse imunizante diante dos riscos que a própria Anvisa evidenciou. A compra de mais um tipo de imunizante pelo governo do estado poderia acelerar o processo de vacinação, já que em alguns momentos faltam doses, sobretudo para D1. Agora, aqui no ginásio municipal Pedro Ciarline, por exemplo, são as últimas doses de vacina da última remessa que foi encaminhada pelo governo do estado. De acordo com informações da governadora Fátima Bezerra através das redes sociais, devem chegar ao Rio Grande do Norte vacinas do tipo Coronavac e também do tipo Pfizer, contabilizando aí cerca de 59 mil. Essa questão do Tribunal de Contas eu achei bem interessante, Ivanildo, do ponto de vista de cautela nessas compras, porque existem muitas questões realmente que precisam ser respondidas para uma compra desse vulto ser efetivada por parte do poder público estadual, por parte do governo do estado. Então, achei muito interessante e apesar da gente ter a vontade de que mais vacinas cheguem para que a população potiguar tenha vacinas disponíveis e o quanto antes possa estar totalmente ali, no máximo possível, imunizada, para que essa já é comprovadamente, por meio da ciência, a forma do vírus circular menos e a gente voltar a ter a vida normal o quanto antes. Apesar disso, é necessário que se responda às questões feitas pelo Tribunal de Contas e que o nosso dinheiro seja muito bem pensado antes de ser utilizado. Carol, a própria ANP, ela liberou a vacina Sputnik, mas sob algumas recomendações, restrições. O laboratório não enviou informações suficientes ali para uma liberação mais tranquila por parte da Anvisa, tanto a Sputnik V quanto a Covaxin. Se o laboratório russo não envia essas informações, fica complicado. Eu estou falando de Anvisa. Aí quando chega para o Tribunal de Contas, que também vê toda essa situação e que as vacinas estão chegando, apesar de as quantidades não serem ideais ainda para uma continuidade mais acelerada nesta imunização,
comprovado isto porque nas 2 últimas semanas faltou vacina aqui em Mossoró, que deu uma acelerada, uma alavancada na imunização. Então, realmente, como você fala, é pertinente esta preocupação do Tribunal de Contas. E estamos falando aqui, citando o governo do estado, vamos falar com o vereador Tony Fernandes agora, voltar à nossa conversa, sobre um assunto que o vereador falou no, se não me engano, grande expediente, hoje ali na Câmara de Mossoró. O vereador utilizou a tribuna para fazer uma denúncia sobre a situação da Polícia Militar. Vereador, o que é que está acontecendo? Que condições são essas que, segundo o senhor, se não forem resolvidas, a polícia vai parar? Carol, é lamentável que, mais uma vez, né, entre tantos e tantos anos, que não é um problema apenas da gestão atual, sucessivos governos que não priorizaram a segurança pública e não os seus profissionais, né, que agora, mais uma vez, a gente entra numa crise da segurança pública. Infelizmente, falta muita coisa, né? A gente está numa situação deplorável em alguns pontos, principalmente na questão da alimentação dos policiais, que é algo muito básico, algo que é responsabilidade do governo do estado, do comando da polícia, resolver a situação. A maioria das cidades do Rio Grande do Norte não tem o vale alimentação, onde deixa os policiais sujeitos a fazer, no caso, as negociações com prefeituras, negociações com empresários, né, pedir alimentação, mendigar um prato de comida, porque simplesmente o Estado não chega a fornecer o mínimo. E muitas vezes esse policial ele fica ali preso, no caso, à prefeitura, ao vereador, ao empresário, no caso, porque deve esse favor. E a gente defende uma polícia autônoma, uma polícia independente. Esse é um principal ponto. Depois a gente vem com quase 3 anos que não recebe uma farda, né? Policiais têm que comprar farda, que também é uma obrigação do governo do estado. Outro ponto, os quartéis estão sucateados, estão caindo aos pedaços. O 2º Batalhão de Polícia em Mossoró, ele está com a parte interditada. Se não cuidar, ele vai cair, né? Então, a estrutura física do batalhão é terrível. É terrível, falta banheiro, falta condições. Para as mulheres policiais também, não tem alojamentos, né? Não tem banheiros para essas mulheres. Então, a gente também tem outra dificuldade, que é com viaturas. As viaturas sucateadas, eu já fiz uma série de denúncias já, né? São insuficientes as viaturas. Muitas vezes os policiais têm que fazer uma cotinha para que a viatura rode. E também temos o problema com a diária operacional. Policiais que vão na sua folga, acreditam no Estado, né, para reforçar o policiamento, já que é um déficit de efetivo muito grande, Vanúvio e Carol. Os policiais vão lá na sua folga para receber as suas diárias operacionais e agora o governo do Estado, há 2 meses, não paga essas diárias, o que tem prejudicado o policiamento, porque os policiais não são mais voluntários para tirar essa diária. Então, o efetivo que já é pouco, então a gente está reduzido mais ainda. E o crime, em contrapartida, ele tem crescido. Ele tem se expandido em toda a cidade. O crime organizado ele tem crescido na nossa cidade, em todo o estado. E a polícia ela tem recuado, ela tem encolhido por falta de condições. Então, a gente pede simplesmente o mínimo para os policiais, que é condições de trabalho, que é alimentação, né? A gente precisa também respeitar a diária operacional, pagar em dia essas diárias operacionais. Tem também os salários, Vanúvio. A gente tem um déficit ainda de salários ainda. Dezembro de 2018, os salários estão em atraso. E uma parte também do 13º, de uma boa parte dos policiais também estão em atraso, né? 2018, no caso. Então, assim, a gente não tem uma previsão também de pagamento para isso. Então, isso tem gerado uma insatisfação muito grande e que não tem mais como chegar a suportar. E onde eu chego, em todos os quartéis, onde eu vou, em outras cidades, policiais só falam em paralisar as atividades porque não aguentam mais. É a única forma de pressão, né? 2 anos que a polícia não tem um único movimento reivindicatório, respeitando também a pandemia, a situação de essencialidade que é, mas chega um momento que não dá mais. Não dá mais. Tony, e o governo diz o quê? Porque essas reivindicações, essas reclamações, elas chegam ao secretário de Segurança, elas chegam à governadora. E o que eles relatam sobre estas dificuldades? Infelizmente, há muito tempo que a gente vem tentando negociar, que já levantamos esses problemas para a própria governadora Fátima em reunião. Eu já falei, no dia que eu estava lá com Fátima, naquele instante, policiais em Apodi estavam sem alimentação. E eu questionei a governadora. Governador, isso não é justo o que está acontecendo com os nossos policiais. Nesse momento, governadora, está aqui, ó, policiais de Apodi estão dizendo que não tem alimentação em Apodi. Isso não é justo. Ela disse que ia resolver. Isso já faz mais de 1 ano. Então, assim, a gente tem problemas graves que a gestão da Polícia Militar,
que a Secretaria de Segurança Pública e o governo da governadora Fátima Bezerra, eles têm colocado para debaixo do tapete, têm enrolado, têm ganhado tempo, né? A gente também tem uma situação, Vanúvio, que é a prisão administrativa. A gente falou tanto já, governadora, entre para a história, governadora. Acabe a prisão administrativa. A prisão administrativa, ela humilha os policiais. É uma coisa arcaica, é uma coisa da época da ditadura militar. O policial chegar 5 minutos no quartel, ele tem que ficar preso. Né? Então, acabe isso, coloque outros tipos de punição. Né? Então, a gente está tentando fazer um código de ética, mas que, infelizmente, também não avança. São coisas simples que muitas vezes não traz gasto. Olha, o fim da prisão administrativa não vai trazer nenhum custo ao Estado. Nenhum custo, nem R$1. A gente só pede um mínimo de dignidade para os policiais. É só isso, mais nada, não tem nada demais. A governadora fala de algumas, de vez ou outra, divulga vídeos, divulga reportagens nas redes sociais, falando sobre medidas que tomou na segurança aqui do Rio Grande do Norte e a nomeação e a nova turma que entrou há alguns meses é um dos grandes feitos que ela anuncia. Teve também a questão recente da igualdade entre homens e mulheres na Polícia Militar, além de outras. Qual é a opinião do senhor sobre estes anúncios e estas ações? A propaganda institucional é muito bonita. A gente olhando de fora, quem não conhece a realidade da segurança pública, você fica encantado. Realmente o governo está fazendo alguma coisa. Esse concurso foi no governo Robson. Para acontecer, no caso, para chamar, a gente teve uma luta muito grande na época. A gente teve que fazer uma mobilização muito grande de rua. Eu tive que ir nos locais que a governadora estava, com cartaz, com os aprovados. Não sei se você lembra disso aí. Lembro. A gente fez audiências públicas em Natal, inclusive. Fez muitas reivindicações para que fizesse um cronograma. Eles anunciaram um cronograma, Carol, para terminar esse concurso em 2022, para chamar. E a gente fez um movimento aí e chamou o mais rápido possível. É tanto que a gente tem essas turmas. Mas o pior disso é que dos mais de 1.000 policiais formados em Natal, apenas 100 policiais vieram para a região e desses 100, apenas 45 policiais ficaram em Mossoró. Então, foi uma divisão completamente desproporcional e injusta para uma cidade que tem números de guerra, uma das cidades mais violentas do país, né, com 3 facções, uma cidade que a gente tem presídios, uma cidade que a gente tem um déficit de efetivo gigantesco, uma cidade que cresce muito, que faz a divisa, no caso, faz ponte entre a Fortaleza e Natal, né, uma capital, 2 capitais, entre 2 capitais. Então, é preciso que tivesse um olhar especial, que infelizmente a gente não teve esse olhar. Concurso das mulheres, igualdade entre as mulheres. É outra luta muito grande nossa, das mulheres da Polícia Militar, né, que fez uma pressão também muito grande. Inclusive, o concurso da polícia tinha uma discriminação muito grande. Entre 1.000 vagas, Carol, só tinha 67 mulheres, né, mulheres que tiraram uma nota maior do que os homens, e que estavam discriminadas porque o edital estava lá discriminando. Então, foi feita uma reivindicação, muitas reivindicações para que chegasse a esse ponto agora e até que, enfim, a gente acabou essa discriminação na Polícia Militar. Inclusive, com uma luta foi muito grande também de chamar mais 250 mulheres que estavam fora do concurso. Né? E a gente fez audiências públicas, fez uma pressão muito grande. Eu fiz diversos vídeos, né, à época, e, graças a Deus, a governadora chamou. E hoje a gente vai ter o maior efetivo da Polícia Militar em relação a mulheres, né? Em proporção com outros anos, vai ser agora, principalmente quando essa formação. Em novembro, a gente vai ter uma formatura de 250 mulheres no Rio Grande do Norte. Eu acho que é a maior turma. Vamos fazer mais um intervalo? No próximo bloco aqui, a gente volta e continua o nosso bate-papo e traz também sua participação.